Eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? E Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu e vistes ir. O texto fala que no momento que Jesus ele é elevado aos céus pela última vez, os discípulos não veriam mais, e diz que ele desapareceu no meio das nuvens. Ele foi subindo e desapareceu no meio das nuvens. 2 anjos se colocam ao lado daquelas pessoas e diz: olha, do mesmo jeito que vocês o viram desaparecer nas nuvens, das nuvens ele voltará um dia, né? Isso é fundamental na verdadeira pregação do Evangelho. As pessoas precisam saber que Jesus voltará, né? Eu quero somente citar mais um texto muito importante, em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, no capítulo 4, versos de 13 a 18. Olha a repetição dessa importância. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto é pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha a ordem do apóstolo, né? Isso é ordem. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. A igreja precisa renovar a esperança da volta do Senhor. Isso é obrigação da igreja. Se a igreja não falar isso, ninguém vai falar. Agora, curioso disso tudo, eu não sei se você já percebeu. Quantas pregações você ouve sobre esse assunto? Já viu? Né? Não ouve. O curioso disso é você ver como que esse elemento é central. A palavra de Deus diz que a volta de Jesus será repentina, né? E vai pegar todo mundo desprevenido. E um dos motivos é que não se fala na volta dele. Não se fala na volta dele. Por exemplo, os católicos, né? Não quero ofender católicos. Se alguém um dia estiver me ouvindo, a intenção não é ofender, mas chamar a sua atenção para isso. Você já viu algum padre católico pregar sobre a volta de Jesus? Falar sobre a volta de Jesus, que Jesus vai voltar? Eu nunca soube de um que pregasse. Nunca soube de um. Agora, não vamos só falar de católico, não. Vamos falar dos evangélicos. Recentemente também não estão pregando. Ninguém mais prega isso. Ninguém mais prega isso. Eu pergunto a você, por que é importante falar que Jesus vai voltar? Por 2 motivos básicos, né? Vamos lá. Primeiro motivo pelo qual é importante pregar a volta do Senhor. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 31 a 33. Mateus 25, 31 a 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Até o verso 33. Ali até 33. Então tá bom. Mateus 25, 31 a 33. Né? É importante anunciar a volta do Senhor Jesus, sabe por quê? Porque Ele vai julgar todo esse mundo. Haverá um julgamento. As pessoas serão julgadas. Umas serão colocadas à direita como justificadas e outras à esquerda como condenadas. Ele vai separar cordeiros dos cabritos. Essa é a noção. E é isso que o texto fala. O curioso é que a
expressão que Jesus usa, né, é separar cordeiros de cabras, porque são parecidos, mas não são iguais. Não são iguais. A ovelha é a fêmea, né? O marido da ovelha é o quê? É o cordeiro. O marido da ovelha é o cordeiro. Mas você tem a cabra. O marido da cabra é o bode. São parentes, são da mesma família, mas são totalmente diferentes entre eles, né? Então, o que acontece? É muito diferente, é totalmente diferente uma coisa da outra. A gente até acha que é parecido, mas não é. E o Senhor vai promover essa separação. Ele vai fazer essa separação. Ele vai julgar o mundo. As pessoas precisam saber disso, né? Vamos prosseguindo aqui, ainda em Mateus. Vamos para o verso, Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por todas as suas palavras será justificado e por todas as suas palavras será condenado. As pessoas precisam saber que haverá um dia de juízo e tudo que nós falamos, confessamos, professamos será julgado. Nós vamos ser julgados por Deus. Isso é muito importante. Atos, capítulo 17, versos 30 e 31. Atos 17, 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando os mortos. As pessoas precisam saber que Jesus voltará, e não mais voltará como aquele humilde, como aquele simplesinho, né? Como aquele cheio de perdão. Ele voltará como um juiz, e com o juiz ele vai estabelecer sentença. É importante que as pessoas saibam disso. As pessoas precisam saber que serão julgadas. E ninguém fala isso. Ninguém fala isso. As pregações estão se ocupando hoje de outras coisas, né? Segundo e último motivo pelo qual as pessoas precisam saber que Jesus voltará. Vamos lá então. Gênesis capítulo 15, verso 13. Gênesis capítulo 15, verso 13. Olha que interessante uma coisa sobre Abraão. Aqui não é Abraão. Isso, Gênesis 15, 13. Então disse Abraão, saibais de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão e afligi-lo-ão 400 anos. Coisa interessante, né? Tua descendência será peregrina, né? Vamos para o final da Bíblia agora, uma confirmação na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Lá no finalzinho, um pouco antes do Apocalipse. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Olha que coisa interessante que Pedro fala. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Novamente, a noção de que nós somos peregrinos, né? A palavra peregrino quer dizer caminhante, viajante, é aquele que está distante de casa, aquele que não está na sua casa, ele está caminhando distante de casa. Deus, quando trata com Abraão pela primeira vez, ele diz, tua descendência será peregrina. E o que isso tem a ver com a volta do Senhor? A volta do Senhor nos lembra que nós não devemos criar muitas raízes aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos de passagem. Nós aqui somos peregrinos. É interessante você lembrar, e você vê na história de Abraão, que Abraão teve muitos bens. Abraão chegou a ser uma pessoa rica. No entanto, nunca foi dono da terra onde morou. Ele morava em tendas, ele ia de um lugar, passava um tempo, depois levantava e ia para outro. O único lugar que Abraão comprou durante toda a sua vida, para ser o único pedaço de terra que ele comprou para ser seu, foi aquele que lhe serviu de túmulo para Sara primeiro e depois